Olá pessoal, eu estava preparando a lista de exercícios e eu percebi que eu não cobri todos os tipos, tá? Então vou passar aqui uma tabela cobrindo mais tipos que ainda não foram cobertos. Então vamos lá, o que a gente já cobriu? Caractere, beleza, caractere a gente já discutiu, porcentagem C, de menos 128 a 127. Caractere sem sinal. Se é sem sinal, você ganha um bit. O bit do sinal é usado para representar o número. Então ele vai de 0 a 255. Inteiro. Inteiro a gente já viu. 32 bits, porcentagem D. Menos 2 bilhões a mais 2 bilhões. Inteiro sem sinal. Opa, eu posso tirar o sinal, a gente não é comum. Mas se você estiver trabalhando apenas com números positivos e os seus números forem maiores que 2 bilhões, aí você pode usar o inteiro sem sinal. Só para saber que existe a porcentagem U, de unsigned int, e vai de 0 a 4,29 bilhões. Só conta os números positivos. São todos os tipos aqui que eu tenho à minha disposição. Long int, a gente já viu. Unsigned long int, você ganha um bit a mais. Aí é porcentagem LU e vai de 0. Aqui, esse aqui está desatualizado. Esse aqui é numa máquina 32 bits. Então esse aqui, vou dar uma corrigidazinha aqui rapidamente. Tá, esse aqui você... Esse long int, o da minha máquina 64 bits, ele tem 64 representado com 64 bits. Não dá bem mais do que isso aqui. O unsigned long int, mesma coisa, eu estou numa máquina 64 bits, o unsigned long bit são 64 bits. Esses dois valores são válidos num outro computador, numa outra arquitetura. Nessa que eu estou trabalhando, eu estou com 64 bits, você ignora essas duas linhas. Short int, 16 bits. É muito raro você trabalhar com esse tipo de coisa, mas saber que existe o short int, tá? São apenas 16, então vai de 32.000 negativo a 32. Unsigned short int. Ninguém mexe com essas coisas, mas é bom saber que existe. Float. Float é importantíssimo. 32 bits, conforme eu expliquei, 23 para mantissa, o expoente e tal, representa números de 10 elevado a menos 38, e se for menor do que isso ele chama de 0, até 10 elevado a 38. São os limites do expoente, ele representa os números nessa faixa aí. Tanto positivo quanto negativo. Double é importante. Double são 64 bits. O double, ele é um float, mas com uma mantissa maior, o expoente maior, tudo maior. Então ele vai até 10 elevado a 308. Ele representa muito mais coisas. Tá? Representa números absurdamente maiores e com o dobro de precisão. Se o float estava lá com 8 ou 9 dígitos de precisão na mantissa, que é a parte do número, né? O double vai estar com 64. Long double, esse eu nunca usei, teria que testar um pouquinho, mas é um número maior ainda. Tá? E aqui algumas informações adicionais. Então vamos saber que existem outros tipos também que podem ser usados na sua programação. Então aqui tem uma cobertura dos principais tipos. Só o long int aqui atualmente ele está com 64 bits. Então isso aqui é uma máquina antiga que ele trabalhou com 32 bits. Então esses dois aqui estão desatualizados. Então são todos os tipos aí que você tem, mas os mais importantes foram aquele que eu dei mais destaque. Mas tem esses outros tipos aqui também. Legal, joinha?